Então, eu gostaria de chamar aqui a Marina Prado e a Marina Delfim. Eu vou falar o Delfim, Marina, porque o outro eu tenho dificuldade de falar, não sei a pronúncia, então eu vou falar isso, tá? Cadê vocês? Estão por aí? Marina Frota. Maravilha. Marina Amelli. E cadê a Frota? Nem eu sei pronunciar direito, então tranquilo, Eduardo. Marina Frota. Então vou deixar com vocês duas. Muito obrigado por estar aqui. A Atados é uma parceira nossa que a gente tem muito orgulho aí de estar conversando juntos. São duas mulheres incríveis, né? Mulheres porretas mesmo. E aqui depois, né, não posso falar palavrão porque, né, vai ser gravado, enfim. Mas a gente vai trazer aí esse outro universo do voluntariado, como é que a gente pode ver outras perspectivas e potências a serem trabalhadas. Então, é com vocês. Não sei se vocês querem projetar por aí, se quer que eu puxe por aqui. Obrigada. Eu posso compartilhar aqui minha tela, que aí a gente sabe também a ordem de ir passando os slides. Obrigada, Eduardo. Obrigada pelo convite. Obrigada, prazer online, né, para todo mundo que está aqui. Eu e a Má, a gente trabalha no Atados, né, então a gente, né, conversou com o Eduardo e preparamos um pouco uma apresentação que a gente acha que seria legal compartilhar com vocês hoje. Vejam se vocês conseguem ver minha tela. Tá dando? Ok. Tá. Ótimo. Bom, então um pouquinho do que a gente, né, organizou para a gente apresentar hoje. Porque que a gente acredita, né, no voluntariado, então acho que esse é o primeiro passo, né, para a gente começar a trabalhar com voluntários, a gente entender o que a gente ganha tendo voluntários, o que o voluntário ganha sendo voluntário dentro das nossas organizações ou projetos sociais, a importância do comprometimento do voluntariado, né, e como que a gente pode criar estratégias para garantir que a gente tenha, assim, voluntários comprometidos e levando com muita seriedade, né, o trabalho que eles fazem dentro dos nossos projetos. Voluntariado à distância, né, que agora está tendo muito isso, né, com pandemia, então a gente está trazendo um pouco como que a gente viu as organizações da nossa rede ou a gente mesmo se organizando para ter voluntários à distância, quais são os desafios, quais são as boas práticas. Vamos dividir daí, né, nós em salas para ter um pouco dessa troca, né, então com certeza tem muita organização que tem boas experiências para compartilhar ou desafios, então a gente vai ter esse espaço para separar as ONGs em salas para ter esse bate-papo de compartilhamento. Vamos apresentar a plataforma do Atados, né? Daqui a pouco eu conto um pouquinho mais sobre... A Má vai apresentar mais o Atados, né? Que é a ONG que a gente trabalha. E a gente vai apresentar 2 cases de sucesso de ONGs parceiras, assim como elas estruturam diferentes formas de estruturar um voluntariado. O Eduardo também vai compartilhar um pouco da experiência dele. E é isso. Então a gente vai fazer tudo meio, né? Vamos fazer certinho para acabar meio-dia. Então vamos lá, só para vocês entenderem, eu e a Má hoje a gente atua na área que a gente chama de expansão do Atados. Então o Atados antes estava presente em São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os únicos lugares que a gente tinha equipe fixa, e a gente entrou à frente de começar a atuar com organizações do Brasil todo. E aí, para ajudar a gente nesse processo, a gente tem essa equipe de expansão, que são nossos voluntários, então a gente gosta até de colocar as fotinhos deles aqui, estão com a gente já há meses, fazendo um trabalho super bacana assim com a gente. Então aqui eu vou passar um videozinho, só para ver se vocês conseguem ouvir. Nosso voluntário que fez esse videozinho, gente.
Então, a gente tem 2 voluntários, né, que são da nossa equipe de comunicação da expansão, que é a Rafa e o Luiz. Eles que criaram um roteiro, fizeram um vídeo, tudo. A gente foi só dando uma validada, assim, pequenas alterações. Mas apresenta bem o que a gente é, né? Então, Atados, a gente é uma ONG e a gente é uma plataforma online gratuita de voluntariado. Então, né, aqui apresentamos também os dados, o site, depois podem entrar, conhecer um pouco mais. E aí, fora a plataforma, para a gente, né, tá próximo dessa rede de ONGs, a gente faz encontros, trocas, prepara materiais, projetos em conjunto. Então, fora a plataforma, a gente também tem um trabalho bem forte offline de aproximação da nossa rede. E aí eu queria começar perguntando, pedir para vocês escreverem no chatzinho, por que vocês, né, quem acredita no voluntariado, por que você acredita, né, no voluntariado? O que você acha que o voluntário traz? O que ele ganha? Então aí a Má vai estar, já que eu estou compartilhando a tela, ela vai estar coletando um pouco essas respostas. Temos 3 minutinhos para coletar um pouco as opiniões de vocês. A Karine já compartilhou aqui que o voluntário doa amor e alegria e recebe tudo isso de volta, multiplicado. Sim. Com certeza. Cláudio Neto, o voluntário ganha uma experiência de vida e de troca que raramente vai conseguir em outras situações. Mônica, Sultane, desenvolvimento humano, importante gerar bem e multiplicá-lo. Danilo, o melhor investimento é investir em pessoas. Adriana de Jesus, acredito que o voluntariado promove a transformação como pessoa, tanto de quem pratica como de quem recebe. Luciana, acredito na mudança da sociedade através do voluntariado. Josiane Lourenço, voluntário é combustível para fazer o motor girar. Renata Tondolo, nós, como organização, ganhamos a potência de cada indivíduo que se voluntaria. Ele ganha a experiência ímpares. Wagner Machado denota interesse no bem comum. Anne Souza, empatia, troca de experiência, afeto, histórias. É uma rede em que o produto final sempre será compartilhar a vida. Ana Elise, fazer o bem faz bem. Aloísio Santos, ser voluntário é um chamado de vida. Romero de Mello, acho que o trabalho voluntário é essencialmente uma troca, que fica até difícil mensurar quem faz bem para quem. Eliane, não consigo pronunciar o seu sobrenome, é difícil como o meu. Amor no seu verdadeiro significado. Silvia Helena, doação, entrega, troca. Juliana Silva, voluntariado é pura recíproca. Simone Vieira, porque é uma forma de demonstrar nosso amor e mudar vidas. Silza Helena, exercício de amor. Eliane, o voluntariado nos traz felicidade e recebemos muito mais que doamos. Maite Medeiros, voluntariado é uma doação do precioso tempo e se ganha uma evolução moral. Poliana Riso, voluntário torna a sociedade melhor e ainda traz desenvolvimento humano para quem faz. Débora de Fátima, voluntários são personas de um escambo. Acho que ela fala espanhol. João Gonçalves, voluntariado faz o que os governantes não fazem. Débora, Adolfo Souza, Cláudia Nunes, que o voluntário ganha encontros. Deu uma falhada, Má, com isso. Tá, Cláudia Antunes, na verdade, acho que a frase ficou cortada também. É o que o voluntário ganha, encontros, e o que faltou no final. Vou continuar aqui a apresentação, mas depois a gente vai compilar esses dados e aí para vocês terem também, né,
Acho que só bem legal, assim, de resumo, dá para ver que é bem essa troca mesmo, né? O voluntário traz, mas também recebe muito, assim, o resumo do que todos trouxeram. É, a gente gosta muito de falar isso também no Atados para todos os voluntários, né? Ser voluntário é isso que alguém falou, né? Que a gente nem sabe quem tá ganhando mais ali, né? Nessa troca. Então, a gente sempre tenta trazer isso, né, para o voluntário perceber que não é necessariamente a gente está ajudando alguém, a gente está trocando, a gente está aprendendo, ensinando, compartilhando. Então, para a gente ter essa visão mais de união, né? Não de um de cima que ajuda um que está embaixo, né? Então, basicamente, né, o que a gente coloca como os principais, né, que a gente vê que o voluntário traz, e a primeira coisa que a gente pensa é mais braço, né, a gente não está dando conta de fazer todas as atividades que a gente precisa, e o voluntário é uma pessoa a mais para fazer, desenvolver essas atividades. Mas o voluntário vai muito além disso, né, que nem vocês mesmos falaram, que é essa força de vontade, né, que é o amor, que é a troca, que é o tá conectado ali, né, mais gente por uma causa, por uma luta, por um movimento. Então, que faz muita diferença, né, para dentro das organizações. Ops. E ele traz novas ideias, né? Então, isso é muito legal. São pessoas diferentes, de que vêm de diferentes lugares, que têm diferentes experiências. Então, como elas podem contribuir com outros conhecimentos, com outras habilidades, para a gente que às vezes tem uma equipe, sei lá, muito enxuta, muito curta, às vezes o projeto é de 1, 2, 3 pessoas, né? E às vezes com um grupo de mais 10 voluntários ajudando a gente, ou mesmo que seja mais 3, a gente consegue aprender muito com eles e dar, às vezes, uma pequena ideiazinha ali já dá um insight ali, sei lá, para a gente mudar alguma coisa dentro do nosso projeto. E um dos principais ganhos também do voluntário é a rede, né? A organização que conquista uma voluntária, um voluntário, esse voluntário vai trazer mais amigos, vai trazer família, vai contar para as pessoas, vai fazer post, vai doar dinheiro, vai, enfim, se engajar de diversas formas, né? Então, a gente consegue fazendo essa redezinha de 5 que vão levar para mais 5, que vão levar para mais 5, como a gente consegue ir ampliando quantas pessoas conhecem nosso projeto, nossa ONG, quantas pessoas estão envolvidas, ou que doam, ou de sair na mídia, né? Ah, conheço alguém que é jornalista, quer fazer isso, já indica. Então, é muito poderoso para nossas organizações terem essa rede grande de pessoas que conhecem e admiram o nosso projeto. Aqui é um exemplo da Eli, que era uma voluntária, né? Ela meio que é ainda voluntária, que agora ela tá muito ocupada. E ela contando de um projeto, né, que ela organizou com alguns voluntários dentro do Atados. Éramos em 9, agora somos mais de 60 e ainda estamos no meio do projeto. Que emoção, que emoção. Então, a gente, como Atados, conseguiu captar esses 10 voluntários para esse projeto. Esses 10 voluntários abriram uma nova convocatória e conseguiram mais 60 voluntárias. E ela fez esse post, já tinham 90 pessoas que tinham curtido, né, o post dela. Então, né, mostra como o poder mesmo dessa rede. E aí, depois da gente acreditar no voluntário, a gente considera 4 princípios fundamentais, assim, para que esse trabalho seja bem feito, né? O primeiro, que a gente já falou, né? Acreditar nos voluntários, mas o acreditar é o que vai fazer a gente fazer todos os outros pontos, né? Que é o se comprometer com eles. Então, eu não posso não ser comprometido com meus voluntários e esperar que eles sejam comprometidos comigo, né? Se eu respondo um e-mail de um voluntário 10 dias depois, fica difícil eu cobrar que o voluntário me responda no dia seguinte, né? Então, né, o voluntariado vai ser muito de um reflexo de como a gente cuida deles, como eles vão cuidar da gente. Ter um programa estruturado, isso facilita muito, até para a gente já saber, né, qual que é o tempo que eu vou precisar desprender com esses voluntários, o que exatamente esse voluntário vai fazer, até para ele entender e não ficar muito perdido dentro da organização, né? E ter um sonho grande, né? Esse é o principal, um dos principais engajamentos do voluntário vem disso, né? O voluntário está dentro do projeto porque ele acredita no sonho desse projeto, né? Não porque ele está ganhando recursos financeiros, né? Então, tá compartilhando esse sonho, tá inspirando os voluntários, tá mostrando o que a organização está fazendo, faz muita diferença para esse voluntário continuar lá, continuar sonhando, continuar motivado. E é isso, ter voluntário traz muitos benefícios para a organização, mas demanda tempo, né? Demanda tempo, demanda planejamento. Então, por isso que é importante cada organização, cada pessoa ver,
nossa, eu preciso de voluntário para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para um monte de coisa, mas eu não consigo sentar, capacitar e acompanhar o trabalho de todos esses voluntários. Então, às vezes, vale começar, né? Ah, vou pegar 2 voluntários para me ajudar nisso específico, acho que agora essa é a minha principal demanda, ou não, eu tô com esse grande projeto, eu vou querer um grupo de voluntários para esse. Então, pensar bem, né? Qual que é o tempo que eu tenho disponível para acompanhar esses voluntários e, a partir disso, eu vou conseguir definir aonde que esses voluntários podem me ajudar. Depois essa apresentação também vai estar disponível para vocês, tá? Não sei, Edu, por a gente pode compartilhar. Valeu, Mari. Tá. E aí um pouco agora dos processos, né, do voluntariado. Então, uma coisinha bem rápida, mais burocrática, né? Mas com relação a leis, né? Então, a gente tem desde 98 a nossa lei do voluntariado, que foi assinada pelo Fernando Henrique Cardoso, mas na verdade é uma lei para regulamentar o trabalho voluntário, para nenhuma organização ter um processo trabalhista com voluntário, né? É uma lei que, na verdade, ela é muito simples, então para muitas organizações ainda fica complexo entender, né? Tem que falar com o advogado, eu posso ter menor de idade ou não posso, tem horário máximo na semana, não tem. Então, conversando com várias organizações, elas vão me explicando assim como que cada uma vai lidando com isso. Mas basicamente o que você tem que fazer para se proteger é ter um termo de voluntariado. Eu vou compartilhar um modelo, mas vocês podem, né, alterar, e a gente tem esse modelo num link em Word também editável para vocês pegarem. Porque esse termo é o seu documento legal que fala que essa pessoa é um voluntário, e dentro desse termo você tem que explicar, né, quantas horas semanais, no que ela vai ajudar. Então, isso que vai ser o respaldo para a organização. É um trabalho não remunerado, mas se é alinhado com antecedência pela ONG e pelo voluntário, a ONG pode sim reembolsar despesas que o voluntário usou por causa do projeto social. Tudo isso tem que ser alinhado previamente, se isso foi acordado não tem problema, tá? E é isso. E aí depois, em 2016, teve uma pequena alteração, né, que foi assinada pelo Michel Temer, que é só no primeiro artigo, né, que falava que era, né, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade, mudou para assistência à pessoa. Para a gente não muda muita coisa, na verdade, né, mas teve essa pequena alteração. Sobre voluntários menores de idade, né? O que muitas organizações fazem acima dos 16 anos com autorização dos pais, tá? Então, esse normalmente é um respaldo bom que você vai ter. E assim, eu sei de ONGs que já foram processadas, mas eu acho que isso já faz muitos anos e nos últimos 10 anos que eu, né, atuo ou como voluntário ou trabalhando no setor social, eu nunca ouvi nenhum caso de voluntário processando. Então, é bem raro, acho que isso acontecer, mas tem que, né, é bom se tomar esse cuidado, ter esse termo. Não sei se alguém aqui já teve algum problema com isso, mas eu acho é bem raro acontecer, né? Normalmente a pessoa tá lá sabendo que é voluntária, querendo contribuir e não atrapalhar o trabalho da ONG. Aqui tem um modelo de termo de adesão, aqui tem o link, depois vocês entrarem, a gente vai mostrar essa ferramenta um pouquinho melhor. Mas a partir daqui você consegue baixar esse Word, então a gente explica, né, o que é a nossa organização, as informações sobre o voluntário, aqui a gente fala sobre o que o voluntário vai fazer, onde, enfim. E aí a assinatura, né, do representante do Atados e do voluntário. Então aqui tem um modelo de termo. Um modelo de certificado, acho que é legal. É um jeito de enfim, valorizar um pouco o trabalho do voluntário, né? Legal, ele acabou e ele fala, pô, recebi esse certificado, meu trabalho voluntário, deixo na casa dele. Então, são pequenas coisinhas, são bacanas, às vezes, de colocar. Isso também tem para baixar, né? E aí vocês podem usar esse mesmo modelo se tiverem interesse. E aí, agora, falando um pouco do comprometimento, né? Acho que todos esses passos também que a gente faz, sabe? De sentar com a organização, de assinar um termo, de alinhar tudo antes, tudo isso vai trazendo um comprometimento, né? Então é legal quando a gente vai criar esse processo do voluntariado, mostrar para eles que é um processo profissional, né? É um processo de carinho, que a gente fica amigo, que a gente, né, tá junto, mas não deixa de ser um processo profissional, né? E acho que tem que ser levado com muito mais seriedade, inclusive, porque a gente está trabalhando questões sociais muito sérias, né? Então, é muito importante, é nosso papel passar isso para o voluntário, né?
E aí o primeiro passo, né, para a gente ter esse comprometimento é a partir dessa capacitação inicial, né? Porque aí esse primeiro encontro que a gente vai alinhar tudo com o voluntário vai entender o que é esperado dele, se ele realmente vai conseguir desenvolver essas atividades, qual o apoio que ele vai ter da organização, o que ele precisa aprender para realizar com qualidade. Então, esse primeiro passo mostra todo o contexto para o voluntário para ele falar, tá, entendi, é esperado tudo isso de mim, não é tipo, não, você pode ajudar quando quer, mas se você não puder, não tem problema, pode falar comigo. Não, não tem problema. Porque assim, não tem problema. Se aconteceu alguma coisa, né? A gente super entende, não acontece em qualquer lugar. Não pode participar por alguma razão específica, fala com a gente entende. Mas tem que trazer também um tom que a gente está esperando isso do voluntário. E quando o voluntário não faz o trabalho que é esperado, não é que fica... Acho que as pessoas, elas pensam, né? Os voluntários pensam assim, essa ONG não tinha eu lá, então, se eu não fizer essa tarefa, eu não tinha eu antes. Então, eles ficam na cabeça que assim, se eu fizer, é um a mais, mas se eu não fizer, não vai prejudicar. E a gente tem que mostrar isso que não. No momento em que eu tirei meu tempo, capacitei e estou esperando que você desenvolva essa atividade, se você não fizer, vai ser muito prejudicial para a organização, né? E muito prejudicial para o público que eu atuo. E aí a gente tem alguns pontos que a gente acha muito importante trazer nessa capacitação, né, para o voluntário. Uma formação técnica, né, sobre a atividade, então, né, tudo que ele tem que aprender para fazer com qualidade a atividade que ele tem que fazer, mas trazer uma formação sobre a organização e a causa. Então, apresentar bem o que o projeto de vocês fazem, por quê, quais são os valores que vocês têm, quais são os princípios, o que o voluntário não pode de jeito nenhum fazer dentro da organização, e apresentar sobre a causa, porque isso também traz muito engajamento, né? Um dos cases que a gente apresenta no final é do Fazendo Minha História. O Fazendo Minha História, a primeira capacitação deles dura 3 horas e eles falam só sobre comprometimento e eles falam só sobre crianças em situação de acolhimento. Então, eles apresentam, tipo, você sai de lá entendendo muito sobre, né, não existe mais orfanato, agora são abrigos ou casas de acolhimento. Por quê? Por que elas foram retiradas das famílias delas? Então, quebra um monte de preconceitos que as pessoas têm sobre, né, sobre orfanatos, que vem, né, de muito antigamente, que é completamente diferente da realidade de hoje. Enfim, depois de 3 horas, você sai já com outra mentalidade, que é tipo, bom, se eu me cadastrar realmente para eu fazer esse projeto, eu preciso estar comprometido durante 1 ano, não existe a possibilidade de eu sair antes, porque senão vai ser muito prejudicial para essa criança ou jovem que já tem uma história de muitas quebras de vínculos, né? Então, por isso que é tão prejudicial para o voluntário sair. Então, é muito legal trazer essa realidade para os voluntários entenderem, né? Conhecer os voluntários, isso é muito legal, isso é importante, isso vai trazendo a gente ficando mais próximo dos voluntários, né? Se a gente vai fazer um encontro, né, para 100 é muito mais difícil conhecer, a gente vai aos pouquinhos, mas por que tá ali, o que busca, né? Às vezes saber um pouquinho das habilidades, então eu tinha várias vezes, né, a gente, tipo, tá com um projeto e a gente descobre que tem uma voluntária que é fotógrafa. Aí a gente já manda mensagem, vai ter um evento, será que você pode vir aqui tirar foto? Aí vai. Aí descobre um outro que é ótimo no Excel. Nossa, eu tô arrumando essa planilha aqui, será que você pode me ajudar? Então, isso é muito legal ir conhecendo, porque aí você pode ir convidando pessoalmente voluntários com habilidades específicas, né, para ajudar vocês em outros pontos, né? Nossa, eu sei que eu tenho uma voluntária que é contadora, tá me ajudando aqui como palhaça, mas, eu tô com muita dificuldade aqui para entender um pouco da minha contabilidade. Liga e fala, você toparia vir e me ajudar com isso? E esse convite pessoal é muito atrativo também para o voluntário, né? Para todos nós, né? Se alguém fala assim, vem aqui, quem quer vir aqui me ajudar a limpar a casa? Sei lá, ou quem quer vir aqui me ajudar a cozinhar? Poucas pessoas vão ir, mas você chama qualquer pessoa que se conhece pessoalmente, né? Pô, você topa vir aqui me ajudar a limpar minha casa? Ou você topa vir aqui me ajudar a fazer uma comida? Qualquer amigo vai ir te ajudar, né? Então, um convite muito mais pessoal. E aí, uma dica que a gente dá é, quando é muitos voluntários, marcar um dia. Tem que pensar sempre no tempo que você tem, né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente faz alguns projetos, a gente fala, a capacitação é tal dia. E aí, se as pessoas não podem ir, elas falam, não tem, eu posso ir outro dia. E a gente fala, não. Porque assim, eu não tenho tempo para organizar um outro dia para 3 voluntários que não puderam daquela turma de 100, sabe? Então, não é porque eu não gostaria, é realmente porque eu não tenho tempo. Isso tem que estar claro na nossa cabeça para a gente falar, putz, realmente não consigo
vai ter que esperar até a próxima turma no semestre que vem. Ou não, né? Ou se, não, eu preciso de muitos voluntários, então já vou separar 2 dias. Então, tudo bem, né? Já aviso, ó, pode ser esse ou esse dia, e aí vocês escolhem qual dia pode vir. E é legal também marcar o quanto antes já essa data. Então, quando o voluntário já se cadastrou, ele já sabe, tá, daqui a 40 dias vai ter reunião na terça-feira à noite, já marcou na agenda, então não fica aquela coisa em cima da hora, né? Aqui um pouquinho de dicas, tá? De formação técnica, né? Mas o que ele vai fazer, como, quando, onde, quais os cuidados que ele deve ter, tirar as dúvidas, quem vai ser o ponto de contato para esse voluntário quando ele tiver dúvida, que materiais ele vai utilizar e fala sempre sobre, né, a importância do comprometimento. E uma coisa que a gente gosta de fazer é sempre ter mais de um voluntário trabalhando junto, porque eles se apoiam, porque muitas vezes, né, já vira amigo, então já é muito mais legal você trabalhar com as pessoas que você conhece, que você já está mais próximo. E eu não sei, eu imagino que em grupos de palhaçaria aconteça muito isso também, né? Mas vira um grupo muito unido, né? Muito amigo, então é muito legal, né? Eu não estou deixando de sair com os meus amigos para fazer um trabalho voluntário. Não, o trabalho voluntário também é com amigos meus, também é um espaço, né, que eu aprendo, que eu descontraio, então traz, enfim, grandes riquezas aí para o nosso trabalho voluntário. Sobre a organização, né? O que faz, por quê, com quem faz, para quem faz, aonde, valores e princípios e regras. Isso de regras é uma coisa, e valores e princípios é uma coisa que normalmente a gente está constantemente alimentando, porque às vezes algo que a gente achou que era óbvio, um voluntário fez alguma coisa errada e você fala assim, nossa senhora, não era para ter feito isso. Mas é porque o voluntário não sabia, porque eu não tinha falado, porque eu achei que era óbvio, mas porque eu tô dentro dessa realidade que esse voluntário não estava. Então, na minha próxima capacitação, já tem aquele itemzinho, né? Teve uma ONG que estava contando de algum voluntário, chamou voluntários que ajudavam a alimentar os idosos, né, de um asilo. E aí o voluntário pegou o prato dele e começou a comer antes de servir os idosos, né? E aí eu falei, mas ele não sabia, né? Pode parecer óbvio, mas ele não sabia. Então só fala para ele, não, ó, que a gente primeiro, né, alimenta os idosos, depois os voluntários comem. E agora, a partir de agora, nas capacitações você já fala, ó, primeiro a gente alimenta os idosos, depois os voluntários sentam e comem, né? Deixa eu colocar aqui. Tá. Uma coisa agora também, né, como o voluntário está à distância, é tentar contar mais sobre a história da organização, né? Então, se o voluntário não puder estar presente, tendo aquela troca, vendo o trabalho da organização, como a gente pode, à distância, ir compartilhando essas histórias? E podem ser coisas bem simples, assim, pode ser um videozinho, um vídeo antigo, um depoimento, uma história, alguém da organização que está presente no local falando, gente, contar aqui, né, a gente recebeu, sei lá, se os voluntários entregaram, né, alimentos, cesta básica, alguma coisa assim, aqui eu tô mostrando aqui, chegaram as cestas básicas, foi muito legal, e aí, sei lá, sabe, interagir de alguma forma, já que eles não podem estar presentes. Enfim, aí um pouco, né, dos voluntários, que nem eu falei, né, por que ele se candidatou, o que ele busca, experiências. Também é um ponto importante, nesse momento de conhecer o voluntário, depois de você compartilhar também os valores da organização, assim, as regras, às vezes tem um momento que você pode perceber que o voluntário acredita em alguma coisa que vai contra o que você ou a organização acredita. Então é um momento também de sentar e falar, isso vai contra o que a gente acredita. Talvez essa ONG ou esse projeto não seja o melhor lugar para você se voluntariar. E não tem problema falar isso para um voluntário. Se no começo você sente, né, ou você percebe por causa de algum discurso do voluntário, que realmente ele acredita em coisas opostas da organização, ou pode ser às vezes, né, de sentar e ensinar, né, ou educar, ou passar por que seus valores são esses, ou pode ser também de falar para o voluntário, as coisas que se acredita são diferentes das coisas que a gente acredita. Então, eu não acho que esse vai ser o melhor lugar para ser voluntário, né? E tem tantas ONGs, né, que estão por aí, que talvez compartilhem da mesma visão. Então, não tem problema nesse início já trazer isso. Tem que ir rápido. Aqui a gente tem uma dica, né?
Então, um pouco de trazer integração entre os voluntários, uma breve apresentação, fazer algum quebra-gelo. Eu imagino que vocês tenham vários quebra-gelos, né? Da palhaçaria já chega divertido. Apresentar o projeto, tirar dúvidas e sempre sair com os próximos passos, para o voluntário não sair e falar, calma, mas e agora? O que eu vou fazer? Então, já sempre deixar claro para eles, né? Próximos passos. O próximo passo pode ser a próxima reunião. Ou pode ser, ler esse livro, estudar esse material e próxima reunião, ou preparar esse documento, enfim, já trazer no final da reunião e quando que ele vai ter que entregar isso. E tem que acompanhar, né? Não adianta a gente fazer uma super capacitação, o voluntário começa a fazer o trabalho dele e a gente, né, abandona ele. Então, tem que pensar em como fazer esse acompanhamento. Isso aqui já foi. Se vai ser pelo WhatsApp, por e-mail, de quanto em quanto tempo vai ter reunião, então, feedbacks, cobrar, apoiar. Então, a gente sempre sugere, entre uma reunião e outra, fazer alguns alguns informes por WhatsApp ou por e-mail para saber como está o andamento das coisas, né? Para não chegar depois de 15 dias na reunião e aí o voluntário falar, não consegui fazer. Então, né, entre uma reunião e outra, mandar um e-mail, falta isso, vocês conseguiram terminar, não conseguiram. Então, tá presente, né, com esses voluntários. E celebrar, né? Então, é legal pensar em ciclos também dentro do projeto para estar constantemente fazendo essa celebração e para o voluntário estar entendendo, né? Eu fiz esse projeto, deu certo, foi esse o impacto, ou esses os números, que massa, comemoramos, e aí vai ter um novo ciclo. Enfim, pensar nesses... Sempre ter esse encerramento, né? E aqui tem algumas dicas. Certificado, foto no Facebook, algum brinde, não um brinde que você compre necessariamente, pode ser alguma coisinha, brinde que às vezes tem da organização, ou feito à mão. Um e-mail de agradecimento, uma conversa, um depoimento, enfim, tem várias formas de trazer esse reconhecimento. Má, surgiram já algumas dúvidas aqui no chat, aí eu acho que eu posso trazer nesse momento, né? Se alguém tiver mais alguma também pode trazer. O Cláudio, ele perguntou sobre palestras, né, que o Atados vem fazendo, que normalmente acontecem numa terça-feira às 14 horas. Isso impossibilita a participação dele e com essa nova vida de reuniões online, se a gente passará a fazer esses trabalhos de forma online. Boa. Acho que é o Atados na Prática, né, Má? O Atados na Prática, na verdade, é às 16, né? Mas é online. A gente já está com, na verdade, todas as reuniões, Cláudio, de forma online, né? Todos os cursos, a gente não está fazendo nada presencial. E essa de terça-feira às 14, talvez seja o Atados na Prática, né? Mas é às 16. A gente normalmente faz durante o dia, só porque, como a maioria das pessoas que estão na nossa rede de ONGs são organizações sociais, então as pessoas trabalham nas ONGs, e aí para elas, durante o horário de trabalho, faz mais sentido, porque elas não têm outro trabalho, né? E aí, quando acaba o trabalho, fica mais complicado. Mas a gente pode, sim, fazer de repente, num outro horário, umas 6, sem problema, pode até, falar com a gente, né? De repente, a gente abre algum tema específico, a gente é muito aberto para fazer coisas em conjunto. Mas tudo que a gente fez, a gente gravou e disponibilizou no YouTube também. É que faz diferença, assim, acho que tá presencial ali na hora, né, para trocar e tal. Mas tem tudo online. Ele respondeu aqui que 14 horas foi só um exemplo. Mas é isso. Tem tudo online disponível no YouTube, mas a gente também está estudando esses horários, né? A gente está fazendo testes. Alguns a gente fez de manhã, outros de tarde, para entender mesmo essa disponibilidade, né? Tanto de voluntários quanto dos projetos sociais. A Adriana trouxe outra dúvida sobre a questão dos voluntários menor de idade, né? Se mesmo o voluntário sendo filho de um voluntário já participante do grupo, a ONG pode recusar esse voluntário. Pode. Pode, tem muita ONG que fala assim, putz, não dá. Se quiser, você pode até, talvez, o filho acompanhar na ação ou não. Eu acho que vocês que
de acordo com o que é melhor para a organização, pode definir. Se vocês acham que não dá, pode falar, putz, é regra do nosso projeto, mesmo hoje em dia a gente não aceita crianças, então não dá. Por exemplo, a Liga Solidária é uma ONG muito grande aqui em São Paulo, muito legal. Eles aceitam isso, né? A partir de 16 anos, com assinatura dos pais. Nós, do Atados, a gente tem um projeto que a gente chama de família voluntária. Nesse família voluntária, na verdade, vão crianças de todas as idades. São coisas mais pontuais, tipo, um dia fazer uma hora, enfim, mas vai a família toda para a gente motivar, né, que os pais ensinem as crianças a ter essa cultura de voluntariado. Não sei se acho que eu respondi, né? Sim, acredito que sim, Má. Bom, uma outra pergunta foi da Silvana, que eu respondi pelo chat, mas só para tirar dúvidas para todo mundo, né? A gente está trazendo uma visão geral, sim, do trabalho voluntário. No final, o Eduardo vai trazer mais específico do voluntariado dentro da palhaçaria. O Wagner perguntou se a apresentação vai ser disponibilizada. Sim, pode ser disponibilizada. E uma outra pergunta sobre a parte de capacitação foi da Maitê, e ela perguntou se existe um tempo sugerido de capacitação e etapas indispensáveis. Tá. Isso varia muito, mas, por exemplo, tem um projeto que a gente faz, que é o dia inteirinho de capacitação, 2 dias seguidos. É cansativo até para as pessoas, mas porque a gente chama um amigo que é de uma outra ONG que faz a pedagogia da cooperação. Então, ter esses 2 dias intensos acaba diminuindo muito a quantidade de pessoas que pode participar, mas a gente faz várias atividades, então tem toda uma trilha, a gente faz tipo um café da manhã, tem lanchinho, a gente paga almoço, e aí tem uma parte deles construírem junto, assim, qual que é o contrato deles para o grupo, a gente apresenta, aí tem um espaço que as ONGs apresentam os projetos delas, então ele é mais complexo, e essa capacitação demora, né, o dia todo, um fim de semana. 2 dos nossos projetos são assim, um é um dia, o outro é 2 dias, assim, eles são bem intensos, mas... Mari, Oi. só deixa eu fazer um adendo, que aqui a gente está falando de um processo seletivo, de um voluntário que ele vai fazer algumas ações que são administrativas, são coisas mais pontuais, né? E depois tem toda uma maturação com a organização se essa parceria ela se constrói a longo prazo, tá? Então, para nós aqui que somos grupos de palhaço, a gente pode usar esse case nesses lugares, né? De coisas pontuais e administrativas. Quando a gente for falar para atuação de palhaço, né? Palhaçaria, aí a gente vai falar disso um pouco mais de forma profunda, que requer um pouco mais de entrega. O Bruno e a Michelle depois eles vão falar sobre isso, né? Eu também vou contar um pouco, que chega aí a 1 ano de treinamento, enfim, só para a gente diferenciar um pouquinho da onde a gente está falando, né? Exato, vai mudar muito. Tem muitas capacitações que a gente faz que é tipo 2 horas, sabe? Então, 2, 3 horas. Eu diria no mínimo 2 horas, assim, para os voluntários chegarem, né? Ter um espaço de troca, apresentar as atividades, apresentar a organização, tirar dúvidas, ferramentas, ter um espaço de papo ali. Eu diria no mínimo 2 horas. Para uma mais simples, assim. Acho que menos que isso a gente já não consegue passar tanta informação. Temos mais uma pergunta. Não sei se a gente faz agora, Mal, se a gente joga, porque a gente vai ter mais um momento de dúvidas, né? Acho que mais umas talvez dê tempo. Tá, mais uma, depois a gente guarda para o final as outras. Tá. A Anne Souza, ela perguntou sobre quando são feitas ações nas ruas, algum impedimento legal em tempos normais em relação aos menores de idade, né? Quando são ações presenciais nas ruas, isso é bom fazer uma autorização. Tá. É sempre bom fazer uma autorização e tomar todas as precauções necessárias, né? Então, não sei, se for na rua, se tiver, né? Vai estar passando carro, não vai, é uma criança, quem tá de olho, né? Quem tá cuidando. Mas os que a gente fez, por exemplo, era numa praça, assim, né? Então era aberto. Então poderia ser que as crianças pudessem sair. Mas
Eu diria que tá com autorização dos pais, né? Acho que é legal falar, de repente, ter um advogado voluntário só para, né, desenhar direitinho como que é feita essa autorização, né? Se tá fora, que a organização, né, não pode se responsabilizar, que os pais têm que estar lá como responsáveis das crianças, né? E, e aí a família que vai estar, né, olhando a criança, só não deixar, acho que eu não deixaria, né, sem os pais de jeito nenhum. Ah, tá, então depois a gente passa para as próximas. Boa, eu estava só registrando aqui. Bom, então a gente vai trazer um pouquinho agora do voluntariado, como está sendo nesse momento, né? Como as ONGs estão se adaptando e trabalhando com o voluntariado à distância. A gente, né, do Atados, por ser a plataforma, a gente sempre trabalhou com vagas de voluntariado, tanto presenciais quanto à distância, mas, para respeitar o isolamento social, a gente só está abrindo na plataforma até atualmente, né, só vagas de voluntariado à distância e vagas presenciais, apenas vagas que a gente considera na linha de frente, né, da atuação da pandemia, então distribuição de alimentos, de cestas básicas, né, e sempre com a organização se responsabilizando pela segurança do voluntário, né, então todas as medidas de proteção necessárias. E agora a gente vai trazer um pouco para vocês aqui os tipos de vaga que podem ser feitas à distância, né, que também foram aumentando muito nesse momento na plataforma, né, então muitas organizações estão abrindo vagas para captação de recursos, né, então é um momento de crise, né, então muitas organizações perderam determinados tipos de apoio, mas também estão aproveitando esse momento para reformular essa área, buscar outras formas de captar recursos. Então, tem vagas tanto para digitador de nota fiscal, captador de recursos, focado em imposto de renda, captador de parcerias, né? Então, pensar em parcerias estratégicas junto com a organização. E o que a gente vê é que essa vaga tem sido aberta com muita frequência no site e nem sempre tem voluntários capacitados para exercer essa função, né? Então, a gente sempre fala que é bem legal. Você precisa de um captador de recursos, vai abrir uma vaga no Atados, a gente vai explicar direitinho como funciona a plataforma daqui a pouco, mas vai abrir uma vaga, então é legal pensar exatamente o que você precisa, né? Ter esse planejamento prévio e se você tem experiência em captação de recursos, mas não tem tempo para colocar em prática, você pode abrir uma vaga para ensinar esse voluntário a captar e acompanhar, né? Então, você pode ou precisar de uma pessoa com experiência no assunto, porque você não sabe, então você descreve bem a vaga falando que precisa de uma pessoa com experiência, pode ser para abrir vaquinhas online, né? Ou para escrever projeto para editais, tem determinadas frentes dentro da captação de recursos, mas existem essas duas possibilidades, né? De você querer buscar alguém que tenha a formação ou também querer um braço, né? Uma pessoa que te apoie e que você também ensine uma parte que você já tem experiência. Comunicação, né, também uma área bem aberta que aumentou muito, acho que foi a que mais aumentou de vagas à distância atualmente, né, porque a gente sabe que na correria do dia a dia, dos projetos sociais, que a gente faz muita coisa com pouca equipe, muitas vezes a gente não consegue mostrar as coisas que a gente está fazendo, né, então mostrar nosso impacto, mostrar nossas atividades, né, nosso voluntariado, os voluntários, então, e isso é fundamental para a organização, né, tanto para captar recursos é legal você ter uma mídia social bem, com bastante informação, site, Facebook, Instagram, né? Diversas mídias sociais aí que vão surgindo. Então, tem muitas frentes, né? Dentro da comunicação, você pode ter designer gráfico, gestor de mídias sociais, redator, especialista em Google Brands, campanhas também, né? Ajudar na imagem da campanha de captação. Então, é bem legal, assim, também ter voluntários apoiando nessa frente também com experiência. Muitas organizações estão focando em organização interna, né? Então, não estão atuando na linha de frente, por exemplo, e estão com tempo nesse trabalho online de organizar a casa, né? Então, tem vagas para contabilidade, para organização financeira, base de dados, advogados, são vagas que também têm
sido bem abertas na plataforma. Aulas, atendimento online, né? Então, muitas organizações abriram vagas para psicólogos online, por exemplo, né? Então, para esse atendimento emocional. E também, com esse momento, muitos professores se adaptaram a aulas online, né? Professores de yoga, de dança, que só davam aula presencial, se adaptaram, então também foi uma frente, assim, de vagas e possibilidades que se abriu, assim, do voluntariado à distância, né? Então, pode ser pessoas para trazer cursos para as próprias pessoas que fazem parte da instituição, mas também para os voluntários ou para o público atendido, então tem diversas possibilidades. Na área de tecnologia também, né? Então, desenvolvedor de site, a gente sabe que é um custo alto você desenvolver e criar um site para sua organização, e tem muitas pessoas que topam fazer isso voluntariamente, né? Por exemplo, essa vaga aqui, essa pessoa assim, com 28, é o número de voluntários que se inscreveram, né? Então, 28 voluntários, e também toda essa parte de marketing digital, analytics, né? Que é bem importante para dados também de impacto e que também, né, impactam na captação de recursos. Aqui a gente traz um pouco desses pontos positivos que a gente vem também observando com o voluntariado à distância, também foi uma nova experiência para a gente. Como a Má mostrou para vocês, a gente tem uma equipe com a gente na expansão de 7 voluntários que atuam só à distância, né? Acho que um deles, 2 a Má conhece presencialmente, eu não, porque eu estou aqui na Bahia, então é um desafio, assim, mas ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas não estão podendo sair para fazer as atividades que fazem normalmente, então, querendo ou não, estão tendo mais tempo de se voluntariar. A gente diz que reduz as distâncias, né, porque a gente tem uma voluntária de Florianópolis, uma de Salvador, eu aqui em Uruçuca, a Má em São Paulo, outra em Campinas, então a gente tem, né, a gente faz reunião toda semana com pessoas de outros estados, e presencialmente isso não era possível, né, a gente nem via essa possibilidade. E também essa flexibilidade de horários, né, de se adaptar com a carga horária do trabalho, conseguir ter uma flexibilidade de participar de cursos e reuniões online. Outros pontos também, essa troca de experiência, né, então quando você conhece pessoas de outros lugares, com outras referências, as próprias ONGs, né, a gente tem promovido encontro de troca entre organizações. Antes era só focado em São Paulo e Rio e presencial, e agora a gente consegue fazer troca entre ONGs online com ONGs de vários estados, né? Então, tem toda essa troca de experiência, de habilidades, esse momento de se reinventar, né? Então, de pensar em novas possibilidades e também o empoderamento dos voluntários que sentem que conseguem apoiar mesmo sem ser o presencial, que era o mais comum do voluntariado, mais mão na massa, né? Aqui é um pouco dos desafios e das boas práticas, né? Então, a gente vê que tem sempre uma grande quebra de inscritos e participantes, tanto para as vagas de voluntariado, quanto para os cursos que a gente promove, né? E a gente promove cursos gratuitos sobre voluntariado, gestão de voluntários, então a gente tem essa experiência, e também com as vagas que normalmente se inscrevem 10 pessoas, mas essas 10, 5 realmente, né, participam do curso ou viram voluntárias, então a gente tem que trabalhar em nossa expectativa, porque é um desafio, assim, né, sempre tem essa quebra, mas é porque é mais fácil se inscrever, tem muita coisa, né, a gente às vezes se inscreve em 2 cursos no mesmo horário, então tem também essa hiperativação aí desse novo normal, que dizem, né. É legal contar nisso aquele case da Carlinda, né, do Sons do Bem. Ela abriu uma vaga para captação de recursos, e aí ela falou assim, nossa, inscrito, vários não me responderam, e aí o que me respondeu não sabe nada de captação de recursos, e aí, tipo, eu preciso de alguém que saiba. E aí a gente falou, ixi, então fala pro voluntário que você precisa de alguém que saiba, né, que não adianta esse voluntário te ajudar, a não ser que ele queira sair pesquisando e tal. E a gente até tava tipo, poxa, né, nosso site nem conseguiu ajudar a Carlinda, mas chegou uma voluntária que é muito boa, que é do Sul, Rio Grande do Sul, né, Má? Que manja de captação de recursos para terceiro setor, né, tava
nesse momento está desempregado, então queria, né, colaborar de alguma forma e se cadastrou e está capacitando a ONG. Então, acho que tem muito disso, assim, de não desistir se a primeiro voluntário que chega não é exatamente o que você precisa, sabe? Acho que ter claro os pré-requisitos para também, quando chega um voluntário que não consegue te ajudar, falar, poxa, eu preciso de alguém que tenha isso, mas continuar tentando que eles chegam. Sim, com certeza. E esse passo a passo, né? Porque as pessoas às vezes se candidatam, mas como a Má falou, a importância da capacitação e o que o Eduardo trouxe, né? Palhaçaria ainda é um processo ainda maior, porque a pessoa vai se comprometer em ter formação de um ano com vocês se ela realmente está pronta para ser voluntária. Né? Então, acho que tem todo esse processo que é bem importante. Esse desafio do engajamento online, né? Então, de início, pensar em atividades não tão longas com um voluntário online, né? Então, ter já um planejamento de quando vai começar, o meio e o final da atividade, tentar sempre mostrando esse impacto, né? Trazendo resultados, fotos, essa parte de reconhecimento online. A criação de vínculo também, que é bem importante. Então, a gente tem reunião semanal com nossos voluntários e a gente tem momentos de, né, contar como foram as reuniões com as ONGs da semana, então momentos mais de descontração para não ser, né, também se conhecer pessoalmente e criar esse vínculo, porque a equipe, quando cria um vínculo, a gente tem uma equipe que, né, tá sempre, toda semana tá na reunião, né, tem um super engajamento e tem uma ótima relação, assim, né, então, essa criação de vínculo é bem legal, e aqui a gente vai mostrar uma dinâmica que a gente fez há mais ou menos uns 2 meses, eu acho, né, Má? A gente já estava um tempo com eles, mas a Má teve essa ideia da gente trazer essa dinâmica. O vídeo é tipo de 2 minutos e a gente levou quase a reunião inteira para conseguir fazer, mas foi um momento de bastante descontração e que ajudou a ir fortalecendo a gente como uma equipe, né? Então, é uma dinâmica que a gente vai tentar passar a xícara um para o outro online, né? E mesmo com todo o ensaio, a gente ainda teve umas xícaras sendo resgatadas pelo lado errado. A Ju. Essas coisinhas pequenininhas são muito legais de fazer com os voluntários. Tipo, isso já a gente deu muita risada, porque a gente não conseguia fazer certo. Mas todo mundo dando ideia, assim, de estratégia. Então traz também isso do coletivo, né? Porque como aparece a tela para mim, era diferente do outro para outro. Então, como eu que estava gravando, eu que tinha que falar onde cada um tava, para que lado ia passar a caneca. E também um dia a gente fez só, tipo, a gente colocou eles em salinhas para cada um trocar entre si, bater papo. E também eles amaram, né? Porque teve uma parte mais próxima, assim, entre eles, o que eles estão mais gostando de fazer. Então, pensar nessas atividades de aproximação, né? Ó, vamos ter que mudar esse tempo, né? Vamos mudar para 15? Eu acho que sim. Tá. A gente vai propor agora, então, a gente vai dar 15 minutinhos, a gente encerra as salas. A gente vai dividir em grupos de... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Em 10 salas, então cada sala vai ter mais ou menos 7 pessoas por sala. E aí, pedir para dentro dessa sala, uma pessoa ficar responsável por coletar as coisas mais legais que saírem. Pode ser num caderno, do lado, enfim. E aí, um papo, mas assim, cada um falar em 1 minutinho, quais são os maiores desafios que tem hoje em dia com voluntariado e boas práticas que acha que seja legal, né, compartilhar com as outras pessoas da sua sala. E aí, quando a gente voltar, a gente vai ter também um pouco menos de 1 minuto por grupo para compartilhar um pouco, né, o que saiu de mais legal, assim, quem achar que tem alguma coisa específica muito, muito legal para compartilhar com o resto do grupo. Edu, como eu estou como co-anfitriã, eu não consigo dividir em salas, mas acho que Estou você... mudando nesse exato momento. Ah, boa, obrigada. Bruno, você que está com a atualizadora aí, por gentileza. Só um momentinho. É para Marina. Pronta. Pronta.
Má, então por enquanto que você faz a divisão, eu vou seguir Certinho, a Marina. apresentação. Ah, chegou. Pode falar, Maquia? Não sei se eu vou seguindo com a apresentação, mas acho que vai ser rápida a divisão, né? Porque é aleatória. Aqui. Criar salas. E aí, gente? Oi, galerinha. Olá. Todo mundo tem que abrir o microfone agora. A gente bater um papo. Gente, eu peço até desculpas, tá? Que eu tô no trabalho, então por isso que eu não tô interagindo muito, nem acompanhando direito, tá? Mas dá pra eu falar agora. Sim, então acho que qual que é a ideia geral ali é apresentar alguma coisa bacana do convívio de vocês, né? Do grupo de vocês, do dia a dia. Foi isso que eu entendi, né? É isso aí. É que eu achei que você estava falando que eu vi que tem alguém que aparece como suporte ali, não sei se é essa pessoa que vai pegar as Também não informações. sei. Eu comecei a Vamos falar lá. porque tava tudo. Não, é isso aí, vamos fazer, porque a gente tem Oi, gente, tudo bem? Eu tô só como suporte para auxiliar, mas vocês podem dar andamento aí na legal. conversa aí, tá bom? Beleza. Ali, ó, mandaram uma frase. Pelo que eu entendi também era isso, né? Reunir o grupo, quais têm sido as dificuldades, né? E os pontos fortes, né? Algo que está valorizando aí, que está sendo um ponto atrativo dentro do grupo. A gente pode Alguém se tem coisas apresentar. boas para falar? Só tem tragédia. Acho que a gente pode se apresentar, falar de onde que é, que grupo que é, e daí comentar alguma coisinha. O que vocês acham? Vai firme, começa tu, Karine. Então, eu sou a Karine, sou a presidente aqui do meu grupo, é a Risoterapia de Santa Helena, do Paraná. Tá? Nós conhecemos o grupo através da ONG de Foz. Eles já são uma ONG, então, inscritos, né? Então, a gente trouxe esse projeto para Santa Helena. Santa Helena é uma cidade muito pequena, assim, só com 2 hospitais, a gente tem uns 3 quartos por vez para visitar, a galera não fica muito doente, então a gente acaba fazendo bastante ação também fora do hospital, para a comunidade, em apoio aí a eventos tanto hospitalar, e nós começamos só em 4, nós somos recente, começamos só em 4, abrimos nossa primeira turma agora, ela está em andamento, então a ideia é crescer bastante, então a gente não tem ainda muito assim, esse processo de saber quais são as reais dificuldades, porque estamos bem no comecinho mesmo, então hoje estou mais para ouvir. Quem mais se habilita? Uma pergunta, quem que vai apresentar? Pois é, a gente tem que definir logo. Ela disse que a gente tinha pouco tempo. Uhum. Tá, eu vou apresentar então o meu grupo. Isso, vamos. Pode ser. É só a gente ver o que. A gente tem que falar as ideias do grupo, Isso. né? Pontos eu sou de Porto fortes, Alegre. eu acho, né? Acho que as dores também. Eu sou de Porto Alegre, sou da Viver de Rir.
e meu gato passou aqui agora. Nós já vamos fazer 10 anos agora esse mês, então a gente também começou pequenininho, assim, né, e foi indo. No início a gente não tinha nada de treinamento, seleção, é uma vergonha, e agora, de uns anos para cá, a gente tem feito com bem mais cuidado, tem feito seleção, treinamento, mas, então, o meu gato quer aparecer muito, a gente continua tendo problemas na função de manter o voluntário, né? A gente até consegue treinar eles, a gente tem ampliado o tempo de treinamento, que dá uma resposta melhor, mas o nosso problema maior é manter esse voluntário. Tem gente que às vezes vai, por mais que a gente explique, faz tudo que ela falou ali de explicar bem, com 2, 3 meses de voluntariado, vi que não era isso. E aí a gente perde um voluntário. Esse é um dos problemas maiores que a gente tem, assim, não sei como é que é a experiência de vocês. Eu posso falar? Vai lá. Eu sou a Drica, né, sou dos doutoralhaços, nós estamos aí desde 2015, né, nós atuamos principalmente em hospitais, casas de repouso. Hoje estamos fazendo atendimento somente virtual, né, por causa da pandemia. Acho que a principal dor do nosso grupo, antes e depois da pandemia, até durante mesmo, é mais o engajamento mesmo, né? A gente tem muita dificuldade de ter voluntários presentes, participativos, né? Isso antes mesmo, né? O pessoal falta muito, tanto em reuniões como nas próprias visitas, né? E isso virtualmente. Só que o bacana é assim, que durante a pandemia, né, a gente ficou muito preocupado, poxa, a gente não vai poder participar, fazer visita, nem nada. Tivemos uma ideia, começamos, de repente a gente viu que funcionava, que era realmente fazer videochamadas, né? A gente até agora tem parceria com algumas instituições, né, que prestam, por exemplo, apoio a mulheres com câncer, a psicólogos, clínicas. Então, eles vão passando, nutrindo a gente com contatos e a gente vai fazendo esses atendimentos. Aumentou, para falar a verdade, a nossa demanda. Antes a gente fazia visitas a cada 15 dias. Hoje, a gente estava fazendo toda semana visitas virtuais, né? Só que justamente por causa dessa dor, né, do voluntário não faltar muito, se ausentar muito, sempre ter uma desculpa, enfim, o voluntariado sempre fica em segundo plano, né? E então a gente voltou a fazer uma rotina a cada 15 dias, né? Então, só que assim, desmotiva aqueles que estão dispostos, né, a fazer sempre, a ser mais participativos e tudo mais. Então, por um lado, essa pandemia foi muito legal, né, que a gente, na verdade, viu outras possibilidades de atuação, não somente dentro de hospitais, não somente dentro de casas de repouso, né, a gente está com vários projetos, vários planos aí em andamento, e só que a dor continua. E é isso. Tamo junto na dor. Deixa eu aproveitar, então, já que vocês comentaram sobre isso, vocês têm alguma coisa, assim, um regimento interno de vocês sobre isso? Por exemplo, nossos mentores lá de pós orientaram a gente a colocar assim, se faltar, sei lá, um exemplo, 3 reuniões ou 3 visitas seguidas, sem justificativa plausível, leva advertência. Depois de uma advertência, pode ser exclusão. Posso te falar? A gente está em andamento, porque como a gente já tem o estatuto, a gente já é ONG, a gente instituiu essa regra, só que tem que estar registrada em regimento interno mesmo. Então, o nosso está com um advogado que está nos ajudando, mas é aquilo, como tudo é voluntário, tudo demora um pouco mais, mas a gente está em vias de registrar para fazer esse tipo de exclusão também, porque exatamente para não ficar à mercê de, a pessoa não aparece daqui a 6 meses, mas eu sou voluntário, né? Então, a gente está tentando fazer isso também. Da nossa parte, nós não somos ONG ainda. Oi? Nós não somos ONG ainda oficialmente, né? Mas nós temos um regulamento interno e, sim, tem essas cláusulas lá,
Porém, a gente, né, é aquilo que estava sendo comentado, né, pelo pessoal da TADOS, né, são muitos amigos, né, que um conhece o outro, né, daí sempre tem aquela, né, dá um jeitinho, entendeu? Só que a gente tem visto que os voluntários se aproveitam dessa situação, que, é meu amigo, é meu conhecido, é meu parente, né, quebra um galho para mim. Então, uma das necessidades que a gente viu durante essa pandemia foi revisar o nosso regulamento interno, isso a gente já até comunicou a eles, né, que nós estamos revisando e que sim, vai ser colocado em prática todas as determinações que estão lá, independente de ser meu conhecido, ser meu parente, enfim. A gente realmente agora vai começar a implantar seriamente esse regulamento justamente porque a gente tem interesse em formalizar a ONG, né, em formalizar o grupo. Paulo e Paula, que estão aí quietinhos. Posso falar? Sou a Paula, eu sou da ONG Trupe do Rissa, de Mogi das Cruzes. A gente tem já uns 6 anos e a gente é a ONG há 2, vai fazer 3 agora. A gente tem 3 frentes, na verdade agora são 2, uma acabou parando esse ano, que é em hospitais, visitas em hospitais e em asilos. Nos hospitais a gente não tem muito problema com os voluntários. Desde o começo a gente sempre fez uma seleção bem rígida e um treinamento bem longo antes deles poderem ir. Então é muito raro ter desistência. O treinamento, para eles poderem começar a ir no hospital, são 3 meses. E aí eles começam a ir como assistentes, auxiliares. E aí depois acho que 6 meses, se eu não me engano. Eu não tenho certeza do tempo, porque eu não cuido dessa parte, mas é algo assim, acho que depois de 6 meses eles podem começar a ir sozinhos. Sozinhos assim, né, em dupla, mas como responsáveis já. Então, no hospital a gente não tem muito problema. As pessoas costumam ficar. Mas nos asilos a gente tem muito problema com gente que se inscreve e aí vai 1 ou 2 vezes e para. Esse ano a gente tinha começado a fazer uma seleção um pouco mais rígida também, desses voluntários, mas aí veio a pandemia e a gente não consegue mais ir, né? Então não sei, a gente não sabe se deu certo. Mas é isso, eu acho. Nosso maior problema são com os voluntários dos asilos. Nos hospitais a gente é até que tranquilo, assim. Então, deixa eu te perguntar, você faz alguma também ação observatória no asilo antes deles se tornarem membros? Então, a gente não estava fazendo. Era um pouco mais aberto, assim. Tipo, quem queria ir, falava com a gente e ia. E eu acho que talvez por isso estivesse dando mais problemas também. Sim, talvez seja interessante. Uhum. E daí a pessoa fala, mas eu não sabia que era assim. Né? Sim, a gente tinha, assim, a conversa de explicar como era e tal, mas não era tão rígido quanto a gente era com os voluntários do hospital. Sim. Paulo. Tá mudo. Tá mudo? Aí. Agora. Melhorou. Eu sou o Paulo, eu tenho um grupo chamado Improviso e nós existimos há 3 anos já, vai completar 3 anos agora, dia 10 de setembro. Trabalhamos em 2 hospitais, um aqui em Salto e outro em Porto Feliz, ambos no interior de São Paulo. Hoje nós temos 7 voluntários apenas, o restante já saiu. Esses 7 que eu tenho é o que está comigo já faz no mínimo 2 anos, né? Então, esses que eu agradeço a Deus por tê-los, né? E acho que o grande problema, para mim, de repente, são a necessidade deles quererem se aprimorar. Por exemplo, eles se limitam a muito. Por exemplo, quando eu entrei não sabia praticamente nada. Eu que fundei o grupo, né? Então, eu entrei sem saber praticamente nada, só entrei por gostar da arte, né? E aí eu fui aprendendo a cantar, não canto, ainda não aprendi, mas deixa pra lá. Essas coisas de esculturas com bexiga, eu fui atrás, instrumento, a gente
tenta se aprimorar em várias... a gente tem que estar preparado em todos os momentos, né? Por exemplo, se você for uma visita com uma pessoa que está lá em coma, você vai deixar de fazer visita para a pessoa? Jamais. Você está lá para, de repente, a pessoa não vai falar com você, mas ela vai te ouvir o tempo todo, né? Isso é provado cientificamente. Então a gente tem que tem que se aprimorar para levar essa coisa para todos, não só para um ou para outro. E eu tenho essa dificuldade grande do pessoal querer participar, querer aprender, né? E você vai abrir mais turma? Então, eu pretendo expandir. Para dar suporte, né? Aqui a gente, para trabalhar um pouco esse psicológico, a gente faz cursos com psicóloga local mesmo. Explica para ela um pouco, né, sobre o que é o nosso trabalho para dar esse suporte. Está sendo bem aceito, assim. Legal. Mas, enfim, é o que eu tô tendo para trabalhar, né? E eu, infelizmente, as pessoas nessa pandemia pararam de vez. E eu continuei fazendo, fiz arrecadei alimento para a cesta básica, faço campanha para isso, para aquilo, só que o pessoal não participa, praticamente está tudo estagnado, né? Nossa, nosso grupo é grande e tá o mesmo problema. Eles reclamam que não tem visita, mas aí para fazer uma doação, alguma coisa assim, uma ação mínima, não rola. Tá bem difícil. Acho que nosso tempo está acabando, mas continue forte. É legal porque a gente já cai num soco, assim, né? Eu tava falando um negócio e tum! Muito bom. Mas essas salas do Zoom facilitam também esse processo de mediação, porque interromper é muito chato, né? E aí, pelo menos, muito bom. Então, a gente ia colocar agora o momento da gente compartilhar um pouco o que tinha sido falado, mas como a gente só tem mais 15 minutos, né, pra gente encerrar meio-dia, a gente vai continuar a apresentação para explicar um pouco como funciona a plataforma, o Edu apresentar do processo de palhaçaria, para a gente acabar meio-dia em ponto. Má, pode tocar vocês, tá? Depois a gente tem um encontro com o Bruno e Michele só dedicado em processo seletivo e formativo, onde a gente pode falar um pouquinho mais dessa questão de voluntário, então pode tocar vocês, tá? Vocês têm 13 minutos. Tá. Então, a gente apresenta a plataforma e aí, no final, dá tempo, talvez, da gente compartilhar um pouquinho do que foi falado entre as salas. Se não, de repente, a gente vê com vocês de ou tirar uma foto ou escrever pra gente, a gente compila para compartilhar com todo mundo. Compartilhar minha tela aqui. E as dúvidas também, que não dá tempo da gente tirar aqui, eu estou registrando, então depois a gente pode mandar escrito a resposta para o Eduardo, né? Ele manda para vocês junto com essa apresentação. Já coloquei aqui os comentários do que é ser voluntário, então essa apresentação já está com a carinha da rede de palhaçaria. Deixa eu só aqui. Bom, vamos lá, vou apresentar rapidinho, tá, gente? Mas qualquer dúvida também está aí para esclarecer. Bom, Oi? Foi, passou. Tava com barulho atrás. Tá. O Atado surgiu com esse objetivo, né, de mobilizar pessoas para causas sociais, e a gente faz isso principalmente através de uma plataforma online. Pode mudar, né? Oi? Só para saber se está dando para ouvir pro pessoal. Tem um áudio estourando bastante. Eu não sei se é alguém varrendo, alguma coisa, andando. Ixi, aqui no fundo. Mas você pode seguir, porque meu companheiro. Ai, desculpa. O que eu fiz? Eu tirei a câmera sua, Marina, sem querer. Tecnologias. Então, a gente é uma ONG que trabalha para mobilizar pessoas para causas sociais, né? Hoje em dia, a gente entende também muito mais a nossa função, não só fazer o match dentro do nosso site, né? De conectar as ONGs com voluntários, mas também de como a gente pode trazer formações para as pessoas sobre as causas sociais, né? Então, a partir desse ano, a gente começou a fazer uma ou outra live
para a nossa rede, né, que hoje tem mais de 140 mil pessoas, sobre algum tema específico, né? Então, para as pessoas entenderem mais sobre as causas, né, sociais. Então, a gente é uma plataforma, né, que nem eu já falei antes. Um pouco dos nossos números, né? Hoje, aqui está com 2.200, mas a gente já está com mais de 2.300, quase 2.400, entre ONGs, projetos, movimentos, desde que seja sem fins lucrativos, né, e que atue numa causa social. Como que a gente divulga as vagas, né? O nosso site você consegue procurar por um mapa. Você consegue fazer um filtro, né, pela cidade, então para ver quais são as vagas da sua cidade. Você consegue procurar por uma causa específica ou por uma habilidade específica que você queira desenvolver. Então, esses são filtros para garantir que a pessoa que está buscando um trabalho voluntário consiga encontrar aquele mais a ver com que ela tem interesse, né, em atuar. A gente manda newsletter quinzenal para os nossos voluntários também, elas são automáticas do site de acordo com os interesses, então com as novas vagas, né, que surgiram. A gente divulga nas nossas redes sociais, né, então Facebook, Instagram, e até para isso a gente, né, gosta de estar sempre com um caminho aberto com as organizações, para quando elas, tipo, outro dia, uma ONG de Curitiba, chama Diz no Peito, enfim, a Sueli me mandou uma mensagem, Marina, ainda estou precisando de muito voluntário, consegue divulgar? Eu falei, peraí, vou falar então com o pessoal aqui de comunicação, eles divulgam semana que vem. Então a gente tem esse canal aberto para as ONGs falarem, né, quando estão precisando de um apoio aí na divulgação. E aí, para se inscrever no site, né, atados.com.br, clica aqui em cima à direita em Sou uma ONG, cadastrar minha ONG, e aí você consegue se inscrever, né? A gente coloca como ONG, mas não tem problema, né? Se não está ainda constituído como ONG. Clicando aí, vai ter aqui, ó, ainda não possuo uma conta. E aí aqui em nova conta, você vai colocar suas informações, né? Seu nome, seu e-mail, sua senha, sua cidade. Para depois colocar as informações da ONG. Porque funciona que nem conta tipo de Facebook, sabe? Eu tenho o da Marina, mas aí do Atados eu posso ser tipo um administrador da conta do Atados, né? Então dentro da sua ONG você pode ter vários administradores. E aí colocar o nome da ONG, resumo, uma foto legal, a descrição do trabalho, enfim. Depois que você cadastrou, a gente faz uma curadoria. Então, né, sempre que é criada uma nova ONG ou uma nova vaga no nosso site, a gente olha, vê se está tudo completo, se falta alguma informação, a gente vai mandar um e-mail falando, precisamos que você complete essa informação ou aquela. E aí, depois, estando tudo ok, a gente já publica no nosso site. Tudo isso também é automatizado do nosso site. Então, quando a gente publica, você já recebe um e-mail automático falando, sua vaga está no ar, está aqui o link, já pode divulgar. Aí os voluntários, né, os usuários encontram sua vaga por aqueles filtros e aí eles vão se inscrever. Logo que eles se inscrevem, vocês também já recebem um e-mail. Um novo voluntário se cadastrou na sua vaga. Então você não precisa ficar o tempo inteiro entrando no nosso site. E o voluntário também recebe um e-mail falando, que bom que você se cadastrou, tá aqui o nome, e-mail e telefone do responsável por essa vaga. E a partir daí, todo o processo fica de responsabilidade da organização, né? Qual que é o processo seletivo desse voluntário, se é um processo seletivo, se não é, se ele tem que participar de uma capacitação, enfim, vocês que vão passar esses próximos passos para eles. Os voluntários realizam as atividades e a gente consegue engajar mais pessoas no nosso setor social. E aí, algumas dicas de voluntariado à distância. O que a gente pede de responsabilidade das ONGs, né? Nosso site é totalmente gratuito, tanto para ONGs quanto para voluntários, mas a gente pede para responder os voluntários rapidamente. Então, uma dica que a gente dá é já ter um e-mail padrão de boas-vindas pronto. O voluntário se inscreveu, eu já encaminho aquele e-mail, eu nem preciso parar para pensar num novo e-mail do zero, e normalmente nesse e-mail a gente replica todas as informações necessárias, né? Teve alguém no chat que até estava falando, né? Que coloca lá o pré-requisito e mesmo assim o voluntário se inscreve e não tem esse pré-requisito que é o da fotografia, né? Então a gente sempre fala, explica tudo de novo, fala assim, leia com atenção, grifo as partezinhas importantes, mas eu deixo aquele e-mailzinho pronto. Recebi esse inscrito, já mandei. Recebi esse inscrito, já mandei.
Fechar as inscrições quando necessário. Então, nossa, já estou com mais de 70 voluntários inscritos, encerrar essa vaga. Atualizar no painel, depois, agora a gente não vai conseguir mostrar isso, mas a gente tem um e-bookzinho para ONGs que explica direitinho o nosso site. Lá você consegue marcar quem é voluntário e quem não é. E a gente manda formulários de vez em quando para pedir feedback para quem está na nossa plataforma, para a gente estar sempre melhorando o nosso trabalho. O Atados, por outro lado, né, a gente faz a curadoria, acompanhar as inscrições, né, quando as ONGs pedem a gente posta de novo, ter todo um atendimento e suporte. E aí um pouco, né, contando também do poder de estar na nossa rede. A divulgação das vagas, a gente manda newsletter com atualizações sobre o terceiro setor, então, evento, edital, parceria. E um segundo, deixa eu fazer só uma coisa. Tenho que tornar o Bruno host. Deixa eu só achar o Bruno. Bruno, Dea? Dea? É isso, Edu? Bruno Madaloso. Eu já coloco aqui um segundo. Não tô achando ele. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Ah, achei. Tornar o anfitrião. Foi. Show. Continua. A gente tem 7 minutos. Ah, não, já tá acabando. E aí, tudo que a gente vem de novidade legal que tem, né, que seria legal compartilhar com as organizações da nossa rede, a gente compartilha nessa newsletter quinzenal. A gente, né, que nem aqui, né, o Edu tá fazendo esse encontro, a gente também faz esses encontros entre ONGs. A gente se sustenta hoje através de voluntariado corporativo, então existe a possibilidade, né, dependendo da empresa, da gente fazer essas conexões. E a gente tem materiais de apoio, né? Então, eu vou mostrar só uma última ferramenta aqui, terminando aqui, que a gente disponibiliza também para as ONGs. E fazer uma coisa. Acho que encerramos. Ah, não, calma. Será que eu consigo? Eu vou passar um link aqui para vocês no chat agora. Eu posso mandar do Trello? Isso. Aqui já. Ah, ótimo. Essa ferramenta aqui, gente, é o Trello. A gente usa ela para colocar tudo que a gente tem de material legal para as ONGs. Então, dicas de como criar vagas, uma planilha de gestão como exemplo, termo de voluntariado. Então, tudo que a gente foi compilando lá de material, a gente deixa disponível. E, bom, acabamos a nossa apresentação. Tem uns 5 minutinhos que a gente pode falar sobre, né, qualquer... Eu não sei se você tem coisas finais também para falar, Edu. Agora, na verdade, como a gente já está próximo para encerrar aí, eu só queria dizer para vocês, agradecer, né, a Marina, as duas Marinas. Eu falo a Marina já é double, né, então que legal isso, e a confusão que dá também é bem palhacística, né, interessante. Mas agradecer um conteúdo maravilhoso, potente mesmo, né, e dizer para vocês assim que a gente finalizar, a gente volta às 14, né, na mesma dinâmica para todo mundo, vamos comunicando ali no grupo. E marquem a gente também nas salas, eu já mandei lá o @ lá no grupo geral lá para vocês. E é isso, eu deixo com vocês duas o meu agradecimento aqui, para ver se a gente consegue compartilhar um pouco. Eu acho que não sei se vai dar, né, são 4 minutos, mas aí eu deixo aí com vocês, né, a minha fala, para que vocês finalizem, quiser trazer alguma coisa, falar das redes sociais aí de vocês, enfim. Aproveitar esses 3 minutinhos também, só para avisar o pessoal que 15 para as 2 vai estar aberta a próxima reunião, né? Então, daí já pode estar entrando a partir de 15 para as 2. Passo a fala final para as meninas, se quiserem falar mais alguma coisa. Se não, já podemos aí estar no encerramento, tá bom? Mas eu acho que dá tempo de falar alguma coisinha das meninas. Gente, eu vou só agradecer rapidinho, porque meu companheiro segue varrendo e eu sei que o áudio tá. Mas gratidão pela oportunidade, por estar aqui com vocês, pela parceria. Acho que a gente vai se fortalecendo aí juntos. Boa.
Obrigada. Acho que é isso. Só acho que agradecer o convite e parabéns pelo evento, né? A gente vê como é poderoso a gente ter esses momentos assim de troca entre redes de diferentes locais, né? Organizações, e a gente está aí também disponível se vocês quiserem falar com a gente sobre outra coisa, tirar dúvida. A gente coloca o nosso e-mail no final da apresentação. A gente pode colocar aqui, né, o nós do Atados, que eu e a Má acessamos esse e-mail. Eu também estou disponível. Mai, tem umas dúvidas que eu anotei que a gente não conseguiu responder, que a gente pode mandar a resposta pelo Eduardo, ele pode encaminhar para vocês, a gente vai mandar essa apresentação, né, como a Má falou, e as trocas, alguém deu a sugestão de mandar no grupo do WhatsApp, então quem anotou e quiser digitar e mandar no grupo do WhatsApp do curso, acho que é legal, não sei se vocês pensam em algum outro formato, Eduardo, mas para todo mundo acompanhar, né? Já que a gente não conseguiu abrir. Pega os representantes de cada sala, manda para mim individualmente, que eu coloco isso no Word e organizo melhor. Senão a gente vai colocar lá e vai gerar um pouco de bagunça lá, beleza? Manda para mim que eu organizo. Essa apresentação depois, Marinas mandam para mim, eu compartilho com vocês, porque elas fizeram alguns adendos, né? E é isso, gente. A gente finaliza aqui. Bruno, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que nem dá muito para abrir para falar, né, Eduardo? Que falta um minuto aí por causa do mecanismo. Porém, é só para deixar certo, então, 15 para as 2, a gente vai estar com a sala aberta já lá. Se quiser entrar um pouquinho antes, a gente vai deixar o microfone de vocês aberto daí até 5 para 2, se vocês quiserem ficar conversando, interagindo ali na sala. Aí quando for quase 2 horas, a gente fecha para poder começar a palestra do Marcelo. Beleza, galera? 11h59, no horário de Brasília. Certo? Quero agradecer a todos, as meninas, gratidão, muita gratidão a toda essa informação que vocês trouxeram pra gente, e até a tarde, pessoal. Beijo, valeu, Atados. Valeu, galera, até depois. Um bom almoço, se alimentem, tomem água. Só vamos tirar uma foto nesse último minuto, um registro só. Tira aí. Deixa eu tentar pegar aqui também, deixa eu fechar aqui. Deixa eu tentar tirar aqui. Pego uma. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu pegar outra. Façam um cara de gente boa aí. Estão felizes. Deixa eu pegar a última agora. Vamos ver se vai dar tempo. Vai.